Antes de começar, se você quer saber se essa luminária consegue tocar um aquário plantado, manter plantas de alta exigência, a resposta é sim. Mas se você quer saber alguns detalhes mais importantes dessa luminária, alguns outros pontos importantes, vem comigo e fica até o final que eu vou mostrar alguns deles hoje. Na verdade, todos eles. Se você não me conhece, eu sou o Maurício e bem-vindo ao Aqua. Agora sobre a luminária, essa é uma luminária da Wikiaqua, a Z200, feitas para aquários de 40 a 60 centímetros. Então se você tiver um aquário maior que isso, você vai ter que usar mais do que uma. Que é inclusive algo que eles colocam na propaganda, que você pode usar duas, por exemplo, num aquário de 1 metro, coisas assim. Ela é inteira de metal, eu acho que deve ser algum alumínio, então nesse quesito você não vai ter nenhum problema. E ela vem também com um fan, com um cooler na parte de cima dela. Super quieta, sem problema nenhum com isso. E vai manter todos os LEDs mais frios, o que vai garantir aí que os LEDs fiquem vivos por muito mais tempo. Então, ponto muito positivo para ela nesse quesito. Aproveitando que a gente começou a falar dos LEDs, existem duas versões dessa luminária, existe a Z200 e a Z200 Pro. Aqui eu tenho a Z200 Pro, que é a que você tem como mexer na luminária pelo celular. A Z200 normal você vai conseguir mexer só pelo controle. Ela tem também timer, por exemplo, mas é só com o controle, você não vai conseguir conectar no seu celular. Só para realmente falar as características, são 86 LEDs nessa daqui, 88 na normal e 70 watts nas duas, se eu não me engano. Então, é muita luz. Pelo menos para mim, é realmente muita luz. Hoje eu rodo ela naquele aquário ali em 60% e, na minha opinião, já é luz mais do que suficiente, já tá bem de boa. Falando um pouco então sobre o aplicativo e sobre a conectividade funciona bem, mas o aplicativo mais ou menos. Você consegue fazer só uma ou outro tipo de coisa, você não consegue fazer tudo. Por exemplo, quando você fala de amanhecer e entardecer, você só consegue fazer se a luminária estiver em 100% no modo primário no aplicativo. No modo secundário você vai conseguir fazer meio que uma rampa pulando, mas mesmo assim não vai funcionar realmente como um entardecer e amanhecer. E falando um pouquinho ainda sobre os LEDs, tem uma coisa nela que me irritou muito. O aquário fica no meu quarto e tem uma coisa que acontece sempre. Ela tem um LED verde que fica piscando sempre quando a luminária está desligada. Então se você tem esse aquário, se você vai colocar essa luminária num aquário no seu quarto, saiba que esse LED vai ficar piscando, não é um LED super forte, mas quando as luzes estão todas apagadas ele aparece bem aparecendo, vou colocar assim, dá pra ver. Obviamente, como são LEDs full spectrum, as cores são muito, muito legais. Os verdes ficam muito brilhantes, os vermelhos ficam super vermelhos. Eu diria que comparando ela com uma Shihiros, a Shihiros é um pouco mais saturada, vamos colocar assim. Nessa daqui as cores são um pouco mais equilibradas, então se você está procurando aquilo que é quase um aumento de saturação, as duas vão ter, só que a Shihiros vai ser bem mais aquele pop nas cores, pelo menos na minha opinião. Então se você está procurando uma luminária para fazer aquele pop de cores, eu acho que a Shihiros vai te dar mais aquele olhar um pouco não tão natural, essa daqui é um pouco menos. Então, mas as duas mesmo assim vão fazer os vermelhos ficarem muito vermelhos e os verdes muito verdes, por mais que isso seja super redundante. Eu tô com essa luminária faz 6 meses e não tenho muito mais do que reclamar. É realmente essas coisas que eu falei. Construção, eu gosto muito, não acho que vai dar problema. Os LEDs são muito fortes, não cheguei nem a usar ela por muito tempo em 100%. Você consegue controlar a intensidade de cada um dos canais, né? Então, do RGB você consegue colocar mais vermelho, mais verde, mais azul, para você colocar e deixar o aquário no seu gosto, com a cor que você gostar. E no geral eu acho que ela vai muito bem para aquários até de 60 centímetros, lembrando que ela é pequena. Então você sempre vai ter que colocar ela mais alta para ela ter aquela difusão de luz e não ficar nenhuma parte do seu aquário muito escura. Por isso, se você tivesse um aquário de 90 centímetros, provavelmente os lados ficariam escuros. Então eu aconselharia ou você ir com duas ou até usar uma outra luminária dessas mais normais, que cobrem o aquário inteiro, vamos colocar assim. Agora, vamos dar um pulinho lá que eu vou mostrar para vocês melhor o aplicativo junto com a luminária lá.
Para conectar é super fácil, ela vai explicar tudo e aqui está dentro do aplicativo dela. Eu vou entrar dentro das configurações dela. Como eu disse, você consegue modificar a maior parte das coisas. Então, por exemplo, isso daqui é ela em 100% de luz na cor vermelha. Essa daqui é a misturada. Essa é a verde. Você pode ver que as cores realmente explodem, vamos colocar assim. E, inclusive, o que explode aqui é a minha câmera tá falando que tá muito... Deixa eu fechar um pouco isso aqui para vocês conseguirem ver. Aí. Essa é o verde, esse é o vermelho e esse é o modo misturado. Lembrando que você pode usar todos eles. Ele tem também o modo Goldfish, que é tiquinhos, e também o modo Arowana, que é de arowanas. Então você consegue ir mudando. Lembrando que você só vai conseguir usar essa função aqui, Sunset and Sunrise, que é amanhecer e entardecer, com ela em 100%. Eu uso ela no modo avançado, que é o modo mais normal. Essa é a potência que eu uso ela normalmente, e isso é 60% da potência. Eu começo com 30, vou para 60, depois diminuo para 10 e aí encerro o fotoperíodo. E deixa eu mostrar para vocês agora as plantas mais de perto, para vocês verem se ela consegue realmente ou não crescer as plantas de uma maneira boa, vamos colocar assim. Mostrando aqui um pouquinho, nesse aquário aqui eu tenho esse carpete na frente, é Monte Carlo, tenho também Higrophyllum platifida, Rotala HRA, Hemianthus micranthemoides. Eu tenho uma misturinha de um monte de coisa, mas vocês podem ver que realmente as plantas crescem muito bem. A questão da iluminação com certeza não é um limitador aqui nesse caso. Inclusive, se a gente chegar aqui de perto e eu mostrar para vocês por cima, vocês podem ver que as plantas realmente estão muito saudáveis. Dá pra ver ali, por exemplo, ó, que aqui é onde eu tenho as rotalas. Elas estão bem vermelhinhas. Tem aqui musgo. Vou colocar aqui perto de vocês verem. Tanto as pinatifidas quanto a Monte Carlo. Lembrando que eu podei esse carpete ontem. Então as plantas todas, na real, não só o carpete, estão se recuperando da poda de ontem. Mas é isso, se você tiver qualquer dúvida sobre esse aquário e essa luminária, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos desse jeito. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Olha aquele carinha ali. Tá doido.